Bom dia, meus irmãos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima estejam com cada um de nós. Estamos vivendo a oitava da Páscoa. Hoje é dia 17 de abril de 2020, sexta-feira. Na liturgia da palavra de hoje, nós veremos que o Jesus ressuscitado é a pedra angular da igreja. E as leituras indicam que a construção judaica está em discussão e que a obra de Jesus está destinada a expandir-se por todo o mundo. E a palavra de hoje, meus irmãos, nós vamos ver uma coisa maravilhosa. O que é a atuação daqueles discípulos e apóstolos de Cristo, eles já encorpados com uma nova roupagem, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Eles ganharam força, eles ganharam energia, coragem, eles ganharam um impulso muito grande, porque naquele último encontro de ontem, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para que eles entendessem a Escritura. Então ali eles lembraram de tudo aquilo que Jesus, quando caminhava por terra, das curas, dos milagres, dos prodígios que Jesus realizava. E eles também se lembraram de que Jesus disse para eles que aqueles que crerem nele iam fazer os mesmos milagres que Jesus fazia e talvez ainda maiores. Então eles saíram com muita força, com muita energia, e todo aquele medo que eles tinham caiu por terra. E a ordem que Jesus tinha dado para eles é que no nome dele, no nome de Jesus, fossem anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, e começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso, Jesus falou com eles. E aquela obra que Pedro realizou na primeira leitura hoje de Atos, aquela obra que Pedro realizou, aquela cura extraordinária daquele coxo, ainda está rendendo muito. Aquilo lá ia render muita perseguição para os apóstolos. E os apóstolos, eles, depois que Jesus abriu a mente deles, eles lembraram do tanto que Jesus era perseguido. E foi justamente a bondade de Jesus, o projeto de Deus na vida de Jesus é que levou ele até a cruz. E os apóstolos já não tinham mais medo. Depois daquele encontro que eles tiveram com Jesus, depois que Jesus os enviou, eles já não tinham mais medo. E eles estavam prontos para a perseguição, para serem perseguidos, de tanto que na leitura de hoje fala para nós que os sumos sacerdotes, os saduceus, os guardas do templo, eles estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo, e os apóstolos, eles sem medo nenhum, eles anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus Cristo. E à medida que os apóstolos iam pregando, iam evangelizando, mais e mais pessoas iam aderindo ao Evangelho. E na leitura de hoje a gente vê que já eram mais de 5.000 homens que acreditavam, que queriam ter suas vidas mudadas pela palavra. E cada vez mais o Evangelho ganhava força. E meus irmãos, não tenham dúvida, mesmo olhando para os nossos dias de hoje, nós percebemos que há uma grande orquestra, e essa grande orquestra é a nível mundial, não é só a nível nacional, nem a nível local. É uma grande orquestra a nível mundial, e está tocando a mesma música. É uma sinfonia muito bem ensaiada, que visa destruir a nossa igreja. Nós vemos tantos ataques que a nossa igreja tem sofrido, Papa Francisco tem sofrido, que visa destruir as nossas famílias. É uma agressão às nossas famílias, tantas ideologias que a gente vê nos dias de hoje, atingindo diretamente os nossos jovens, as nossas crianças. E meus irmãos, mesmo com tudo isso, mesmo com essa realidade, mesmo com essas dificuldades, nós temos que levantar a nossa cabeça,
que a palavra de Deus é uma palavra de esperança. Se a gente for lá em Mateus capítulo 5, versículo 11, olha a palavra que Jesus tinha falado para aqueles discípulos. E os discípulos, quando eles eram perseguidos, eles lembravam dessa palavra. Jesus disse para eles: bem-aventurados sereis vós quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. E Jesus fala qual que é a atitude deles: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E com certeza que os discípulos e os apóstolos, eles se lembravam de todas essas palavras de Jesus. O que dava sustento, o que dava força, era o alicerce deles. A pedra angular era Jesus. Pedro falou com eles: Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. E a palavra de Deus hoje, o Evangelho, vem trazer para nós uma expressão que eu acho maravilhosa. Fala assim: já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. E que lugar era esse? Os discípulos, eles tinham ido pescar. Eles estavam à beira do mar de Tiberíades. E Simão todo mundo sabe que o ofício, a profissão de Simão era pescar. Ele sabia muito bem pescar. E Simão, ele estava numa fase assim muito difícil da vida dele, uma fase que ele estava precisando de ser curado, de receber aquela cura, de ter aquele encontro com Jesus para curá-lo de tantas decepções, até mesmo do que ele tinha feito, negar Jesus, né? E ele chamou os amigos para pescar, e a palavra de Deus diz que eles pescaram a noite inteira. E de manhã, logo pela manhã, Jesus estava de pé à beira do mar. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus, de tão cegos que eles estavam. Tanto que eles pescaram a noite inteirinha e não conseguiram pescar nada. E quando eu fui meditar essa palavra, eu perguntei assim para mim mesmo: e os discípulos, como é que eles estavam? Jesus, a palavra foi categórica, diz que ele estava de pé. E quando uma pessoa está de pé, a Bíblia fala várias vezes, é porque ela está imbuída de uma força muito grande, uma coragem muito grande. Maria, aos pés da cruz, estava de pé, junto ao seu discípulo, junto ao discípulo amado. De pé, quer dizer, eu estou íntegro, eu posso estar sofrendo, mas eu estou forte, firme, como uma rocha. E eu buscava na minha imaginação uma imagem para definir os discípulos. E meus irmãos, a imagem que me veio foi Nossa Senhora de La Salette, aquela imagem que ela está agachadinha, com o cotovelo nas pernas, a mão no rosto e chorando, triste. Porque Nossa Senhora, ela apareceu em La Salette, na França, nos Alpes franceses, assim, desse jeito, com essa imagem chorosa, triste. E ela chorava quando ela apareceu para aquelas duas criancinhas. A revelação é que ela chorava por causa de todos os pecados que a humanidade estava fazendo e, mais uma vez, cravando os pregos nas mãos de Jesus pelos nossos pecados, colocando a coroa de espinho na cabeça de Jesus pelos nossos pecados, colocando os pregos nos pés de Jesus, mais uma vez crucificando o filho dela. E a imagem que me vinha dos discípulos era assim: depois de uma noite inteirinha fazendo aquilo que eles bem sabiam fazer, mas sem Jesus, vem falar para nós, mais uma vez, eles estavam afastados de Jesus ali, eles não conseguiam enxergar a presença de Jesus que estava ali, na margem do mar,
Jesus estava colado com eles, perto deles, mas não conseguiam enxergar. Tamanha era a decepção, tamanho era o afastamento, tamanha era a tristeza que eles se encontravam naquele momento. Até que Jesus, que é misericordioso, ele, com misericórdia, ele age com seus filhos sempre, assim como ele age conosco sempre. Sempre, quantas vezes nós pecamos e ele de braços abertos nos espera. Quantas vezes que nós o abandonamos e ele de braços abertos nos espera, prontinho para nos abraçar, a qualquer hora que a gente disser sim para ele. E naquele momento, ele falou para os discípulos: lançai a rede à direita da barca e achareis. Quer dizer, eles estavam fazendo tudo errado. Com certeza que eles estavam lançando a rede do lado errado. É como se Deus, o próprio Deus, o Jesus, naquele momento, falasse com eles o que falou, o que Deus falou com Josué. Josué, ser firme e corajoso. Tem ânimo, pois, e ser corajoso para cuidadosamente observar toda a lei que meu servo Moisés te prescreveu. E ele falou assim para Josué: Josué, não te afastes da minha lei, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as suas empresas. E naquele momento, parece que o que Jesus falava para eles: lance essa rede do lado direito, porque até agora vocês estão fazendo tudo errado. Meu irmão, e mesmo na nossa vida, se na hora da nossa dificuldade, na hora da nossa dor, na hora desse momento tão difícil, se nós escutarmos a palavra de Deus e a pusermos em prática, nós vamos ser vitoriosos. Porque a única coisa que Pedro naquele momento, ele obedeceu e ele lançou a rede do jeitinho que Jesus falou para ele. Ele, obedecendo a Jesus, ele voltou com aquela rede cheia de 153 grandes peixes que eles não aguentavam carregar sozinhos, e aquela rede não furou. A palavra diz, a rede estava pesada, mas ela não se rompeu. E nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor, sabia que era Jesus. Ah, meu irmão, e não tenha dúvida, o que Deus queria, o que Jesus queria mostrar para os discípulos ali, e não foi só para Pedro, ele queria curar o coraçãozinho ferido de Pedro. Mas quando ele curava o coraçãozinho ferido de Pedro, ele mostrava para todos os outros discípulos: sem mim não vão conseguir nada, sem mim não terão força para nada, sem mim nada podeis. E não é diferente na nossa vida, meu irmão. Quando a gente deleta Jesus da nossa vida, quando a gente coloca ele numa prateleira, a prateleira que as nossas Bíblias andam nos dias de hoje, quantas casas que eu tenho ido visitar, e a primeira coisa que eu pergunto: cadê a sua Bíblia? Tá, vai lá dentro de uma gaveta e tira, ou vai lá em cima de um armário, aquela Bíblia empoeirada, e eu falo com a pessoa com todo carinho, com todo amor. Eu sei que muitos estarão me escutando agora. Eu falo: então vamos fazer diferente, vamos deixar sua Bíblia aberta aqui, mas num lugar acessível, e vamos marcar umas leituras para você começar por essas pequenas leituras todos os dias. É um hábito, é disciplina, do jeito que a gente tem hábito, tem disciplina com outras coisas. A gente não tem que se alimentar todo dia, a gente não tem que tomar banho todo dia, então vamos nos banhar com essa água do Espírito Santo que está aqui dentro, de fácil acesso. Então, meu irmão, Jesus, ele queria mostrar para aqueles discípulos: sem mim nada podeis. E a mesma coisa, quando nós fazemos essa caminhada na direção de Jesus, a gente vê como que nossa vida muda, como que tudo fica muito mais fácil, como que tudo fica muito mais prazeroso, como que a gente consegue encarar as dificuldades em paz e de uma maneira completamente nova e diferente. Amém. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 117. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam: eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Ó Senhor, dá-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dá-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis.
Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nós queremos, Senhor Jesus, já encerrando este momento, mais esse dia de partilha da sua palavra, mais esse dia que nós nos reunimos para poder ouvir a sua palavra, ouvir os seus ensinamentos. Nós queremos te louvar, Senhor, nós queremos te agradecer, nós queremos exaltar o teu santo nome e dizer muito obrigada, Senhor, por tudo. Louvado, glorificado, exaltado seja o teu santo nome, para sempre seja louvado. E eu queria te convidar, meu irmão, a gente rezar uma Ave Maria por toda essa situação, por todas as famílias, todas as pessoas que estão enfrentando agora nos hospitais o tratamento contra esta doença, o Covid-19, que já estão infectadas, por todos estes problemas que as nações todas estão passando, este momento difícil de recolhimento, e as pessoas que estão indo trabalhar, os profissionais da saúde, enfim, todas essas intenções que nós trazemos dentro do nosso coração. Coloca agora nessa Ave Maria o que você está trazendo dentro do seu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu irmão, entra lá no meu canal, vamos rezar juntos hoje os mistérios luminosos. Vamos oferecer por tudo isso, por essa situação que o Brasil está passando e que o mundo inteiro está passando. Rezem comigo e compartilhem esse vídeo. É uma forma de ajudar na evangelização. Nós estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meus irmãos, se Deus quiser.